Então eu vou resolver esses problemas aqui. Na verdade vai ser mais. Eu vou resolver também os 58. Deixa eu colocar aqui 56, 58. 56 e 58 é a mesma coisa. Muito parecido. 34, 36 ou 35? Ih, caramba, peraí. Isso aqui é... Tem que ver aqui. 35. É 35. 34, 35, 46, 56, 58. Então o 34, o problema 34 do livro, já está resolvido aqui. O problema é que ele pode atrapalhar, né? Pelo fato de estar aqui já tudo. Ele está dizendo que um mol de um gás ideal monoatômico, ele ocupa um volume ali V1 no gráfico. Ele dá o gráfico aqui, né? O gráfico é dado, anunciado. Está ocupando aqui um volume de V1, que é de 25 litros, e ele dobra, e quando ele ocupa esse volume, ele tem a pressão de 100 mil pascais, né? Como está aqui no gráfico. Espero que dê para enxergar direito. E ele pergunta quais são as temperaturas de cada um desses pontos, 1, 2 e 3. Então, primeira coisa, como é que a gente calcula essa temperatura, né? A gente faz o seguinte, primeira coisa, vamos colocar tudo no sistema internacional, que aí você, por exemplo, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Então, PV, o produto P vezes V, você usa a equação do estado, P seria aqui, no caso, 100, né? Vezes 25 litros, não é isso? 25, só que seria 100 mil vezes 0,025. Então eu fiz uma compensação aqui na conta, de maneira que é 100 vezes 25 é igual a R, NR, né? Só que N é igual a 1, que é 1 mol. Então vai parecer, onde tem NR, você já coloca só o R para esse problema, né? E aí você vai ter, vezes a temperatura T1, aí você acha o T1. Não é isso? Uma vez achada a temperatura que corresponde a esse ponto, é muito fácil, fica muito fácil achar a temperatura do ponto 2 e do ponto 3, que são as mesmas, né? Porque o ponto 2 e o ponto 3, de acordo com os dados fornecidos pelo problema, né, eles são conectados por uma curva isoterma, né, curva isotérmica. Todos os pontos dessa curva têm a mesma temperatura, então representam estados com a mesma temperatura. Então a temperatura T2, por exemplo, o gás ele vai aumentar, ele dobra a pressão, né? Ele dobra a pressão quando passa de 1 para o 2, tá vendo? Então, se ele dobra a pressão e o volume permanece constante, pela equação de estado você vê que a temperatura também ela vai dobrar. Então, simplesmente aí você coloca a equação de estado e diz que a temperatura T2 então ela é 600 Kelvin, que é o dobro. Isso aqui eu estou explicando aqui, né? Mas que fique claro que quando você estiver fazendo uma prova, é bom também justificar. Pelo menos escreve aqui na ITA, não escreve aqui sim direto, porque senão o professor vai ter que... Ele tem que ter um indício de que você sabe por que T2 é 600 Kelvin, tá certo? Então isso é importante sempre explicitar, deixar claro que você está... deixar claro para o professor que você sabe por que você está escrevendo aquela resposta, né? No caso aqui, 600 Kelvin. Que é a mesma coisa que T3, porque está na mesma isoterma. Tá certo? Item A, então, fechado. Calcular as temperaturas. Item B, calcular os calores absorvidos, né, trocados durante cada um desses processos. É o que ele perguntou ali. E no item C, ele pergunta aqui qual é a eficiência dessa máquina térmica. Os calores trocados, então como é que a gente vai fazer? O que é trocado, o que é absorvido no processo 1 até 2, de 1 até 2, ó, é um aquecimento. Aquecimento em que, quer dizer, em que a pressão é aumentada
e o volume permanece constante. Isso só pode acontecer com uma injeção de calor, né? Uma absorção de calor. Então, o calor trocado num processo isovolumétrico, ele vai ser o quê? Capacidade térmica, a volume constante, vezes a variação de temperatura. Opa, peraí. Então, o calor trocado, que nesse processo Q1,2, vai ser a capacidade térmica, volume constante, que é CV, vezes a variação de temperatura. Aí você calcula CV, no caso é NR, perdão, é 3 meios de NR, que corresponde à capacidade térmica volume constante do gás ideal monoatômico, não é isso? Se fosse diatômico seria 5 meios, mas como é monoatômico, aí é 3 meios, né? De NR, aí você faz a conta, dá esse valor aqui, 12,471. Essa que seria a capacidade térmica volume constante, fazendo a conta. 3 meios de NR. Vezes a variação de temperatura, que foi uma variação, aumentou de 300 Kelvin, então você põe 300 Kelvin, aí você vai ter essa quantidade aqui, calculada, 3.741 aproximadamente, joule. Está tudo em joule, tá certo? Lembra que a gente está usando a constante R aqui, ó. Olha aqui a constante R, está nas unidades aqui do Sistema Internacional, né? Às vezes é conveniente, dependendo do problema, você usar a constante universal dos gases em termos de atmosfera-litro, em vez de joule, né? Mas aqui... Tá certo? Qualquer dúvida, se tiver, pode me interromper. Tá? E para a gente calcular, então, o calor absorvido pelo gás no processo de 2 até 3, vai ser um processo isotérmico, a gente já conhece isso, esse calor absorvido corresponde ao trabalho realizado pelo gás, ou corresponde a menos o trabalho realizado sobre o gás, né? Que é a mesma coisa. Isso vai ser nRT vezes o logaritmo da razão entre o volume final e o volume inicial. Por isso que eu coloquei direto aqui 2, porque o volume vai ser dobrado. Então você vai ter essa expressão daqui, 8,3 R, né? 8,314 vezes 600, que é a temperatura em que se encontra peraí, que temperatura é essa, 600? Tá, é a temperatura, ela pulou de 300 para 600, né? Tá. Aí você faz a conta, dá 3.458 joules. Também uma quantidade positiva, né? Porque durante esse processo o gás absorveu esse calor. Tá certo? Uma expansão isotérmica. E aí durante o processo de 3 para 1, aí o gás vai perder calor. Né? Porque você vai poder... Como o processo de 3 para 1 é um processo isobárico, né? A pressão constante, então a quantidade de calor absorvida, a quantidade de calor absorvido pelo gás corresponde à capacidade térmica, à pressão constante, vezes a diferença de temperatura. Nesse caso, a diferença de temperatura vai ser negativa. Né? Vai passar de 600 Kelvin para 300, então você vai ter menos 300, que multiplica 5 meios de NR. O CP é 5 meios, no caso do gás ideal monotômico. Tá certo? Então aqui eu fiz a conta direto, aqui tem o sinal de menos, toma cuidado, é menos 6.235 joules. Um sinal de menos errado, ou de mais, né? Um erro de sinal infelizmente, não tem como fugir disso. Um erro de sinal na resposta da prova não vai ser visto como apenas um erro de conta, porque esse é um erro. Você errar um sinal num resultado desse, por exemplo, né, é você fazer uso de uma interpretação totalmente errada, né, fisicamente toda furada. Né, de que o gás nesse processo ele não pode absorver calor, ele está perdendo. Então esse calor aqui, do jeito que está escrito, ele é negativo. Agora, você pode, para evitar
confusão, você pode enfatizar na sua resposta. Entre parênteses, tantos joules é a quantidade de calor cedida pelo gás. Aí não vai ter dúvida, entendeu? Aí não vai ter ambiguidade. Beleza? Então ele tem todas as quantidades de calores. Para a gente calcular o rendimento, como é que a gente faz? É 1 menos calor cedido sobre o calor absorvido. O calor cedido ele tá aqui, ó, 6.235 joules. E o calor absorvido é a soma dos calores absorvidos durante esses dois processos, né, de 1 até 2 e de 3 até 1. Aí você soma esses dois números, né? 3.458 mais 3.741, aí você tem esse 7.099, né? Que é o calor total que foi absorvido, tá certo? Do reservatório quente. Então você tem aqui, aí você calcula isso aqui, vai dar 13%, em torno de 13%, tá certo? Então esse é o problema 34. Então, se não tiver nenhuma dúvida, então vamos para os 35, o seguinte. Ele dá esse diagrama PV aqui, o retangular. Sai do estado 1, vai para o 2, depois para o 3, para o 4 e volta para o 1. Então, todos os processos, um dos dois, pressão ou volume, é mantido constante. Trata-se de um gás ideal diatômico que está realizando esse processo. Aí, a primeira coisa que ele pergunta, que ele dá, aliás, é a temperatura no ponto 1, que é 200 Kelvin. Bom, sabendo a temperatura do ponto 1, a gente não sabe o número de moles, então, mas a gente pode calcular o número de moles usando aqui a equação do estado, PV igual a nRT. Então, PV 300, né? No caso aqui está o volume em litros e a pressão em atmosfera, 300 vezes 1. Não, peraí, como é que é? Ih, está errado. 300. De onde eu tirei esse 300? Está errado, então está tudo errado, né? Oh, meu Deus do céu. Ué, é engraçado, mas é uma pena, estava tão certinho, os números deram tão redondinhos. Que pena. Então não tem jeito. Infelizmente está errado. No ponto 1, quem é a pressão? É uma atmosfera. E o volume 100 litros. Então aqui está errado. Aqui é 100. Vou fazer com caneta vermelha que fica melhor, né? Ué, peraí. Aqui está com a tampa errada. Então aqui está errado, né? Aqui é 100 atmosfera vezes litro igual a N vezes 0,082. Aqui eu estou usando aqui o R em unidade de atmosfera, 0,082 atmosfera litros por mol Kelvin, vezes 200 Kelvin, NR 200 Kelvin, aí você tira o valor de N. Então ele vai ser 3 vezes menor que esse número daqui que eu achei. Vamos fazer a conta aqui. 18,29 dividido por 3. Dá 6 ponto... Vamos colocar 6... Bom, 6.1. Vamos aproximar para 6.1. 6.1. 6.1 vai ser o número N, número de moles. Tá certo? Então é isso aí que eu tenho.
6,1 vezes 0,082, só para a gente saber quem é NR, vai ser deveria dar um meio, né? Mas vamos confirmar isso aqui, 6,1 vezes 0,082. É isso aí, 0,5, tá certinho. 0,5, então isso faz sentido. 0,5, opa. 0,5, tá? NR vai ser atmosfera, unidade atmosfera litro por Kelvin, tá? Ok. Letra A, item A, ele está perguntando quais são as outras temperaturas, só isso. Então agora é fácil, ó. Se no ponto 1 a temperatura é 200 Kelvin, no ponto 2 vai ser o quê? A pressão é triplicada e o volume ele é constante. Então, para justificar direitinho, deveria só escrever isso aí, enfatizar ou colocar a equação do estado ou a relação, né, de PV de PV constante, perdão, P sobre T é constante, né? Essa razão é constante. Então, se a pressão triplica, é P vezes T, né? Que é constante. Não, peraí. PV é nRT. Ah, não. É P sobre T é constante. Tá certo. Portanto, a temperatura vai triplicar também. Não é isso? Então, ela vai passar de 200 Kelvin, vai ter que passar para 600. Tá certo? Então, tá aqui, ó, a resposta está correta aqui. T2. E a temperatura no ponto T3? Qual será a temperatura no ponto T3? Durante esse o que aconteceu? Durante esse processo aqui, a temperatura aumentou, né? Porque as isotermas estão passando assim, né? Estão cortando aqui essa. Então vai. O 2, temperatura T2, era de 600 Kelvin. Durante um processo aqui, que é uma expansão isobárica, pressão constante. O volume é multiplicado por 3, mesma coisa. O volume é multiplicado por 3, portanto a temperatura também vai ser multiplicada por 3. 600 vezes 3, 1800. Então T3 é 1800, T4, mesmo raciocínio, 600. Conclusão, o T2 é uma curiosidade só, né? O T2 e o T4, o ponto 2 e o 4 pertencem à mesma isoterma. Uma isoterma única passa pelo ponto 2 e passa pelo ponto 4. Tá certo? Essa é uma curiosidade aí. É isso. Aí no item B ele pergunta qual vai ser o rendimento dessa máquina aqui. Para calcular o rendimento, tem várias maneiras, né? Você poderia calcular, né, sair usando a primeira lei e calcular o trabalho do processo 2 e 3 e 4 e 1, e aí você tem o trabalho total realizado pelo gás, consumo do gás. E com isso você poderia ter o calor e calcular com isso você tem o calor. Você pode calcular e calcula o calor absorvido, né? Durante o processo 1 e 2 e 2 e 3 ele vai absorver calor.
E de 3 até 4, de 4 até 1, ele vai ceder calor. Aí você calcula o calor absorvido e calcula. Mas então a gente pode também calcular todos os calores e também usar a fórmula para calcular a eficiência. Tá certo? Nesse caso Q1, 2 vai ser mesmo raciocínio, né, do outro problema. CV delta T, você calcula aqui, ó. Só que aqui vai dar uma diferença, né? Provavelmente esses números estão errados, então vamos ver aqui. Vamos consertá-los aqui, então. A capacidade térmica volume constante é 5 meios, né? Porque é um gás ideal diatômico, 5 meios NR. NR é 0,5. Portanto, vai dar 5 quartos, né? Ou seja, é a mesma coisa que 0,2,5 dividido por 2 dá 1,25, né? 1,25, que é o resultado aqui correto. Então você tem aqui 1,25 e aqui você vai ter 1,25 mais NR, das 1,75, 1,75, tudo em unidades atmosfera-litro, tá? Por Kelvin. Tá certo? Agora voltando para cá, agora fica mais fácil, ó. CV vezes ΔT. ΔT, quanto que é ΔT? ΔT no processo de 1 até 2. Então você lembra que a temperatura passa de 200 Kelvin para 600 Kelvin. Então a ΔT é 400. Esse ΔT aqui é 400, né? Então você vai ter 400 vezes CV. O CV é 1,25. Vamos fazer a conta aqui, ó. 400 vezes 1,25, que é a mesma coisa que é 400 mais 25%. É isso? Vai dar 500. Então seria que vamos consertar isso aqui, ó. Então aqui está 500, tá certo? E no outro processo, de 2 até 3, de 2 até 3, você tem um processo isobárico, portanto é o CP que você vai usar aqui, ó, CP vezes ΔT. ΔT vai muda de bastante, né? De 600 Kelvin passa para 1800, né? Então você vai ter um ΔT de 1200. Então 1200, aqui, então, em suma, aqui você vai ter 1200 vezes CP, que é 1,75. 1200 vezes 1,75 dá 2100. Então aqui tem 2100 atmosfera vezes litro. Ok? O Q34, mesma coisa. O Q34, quem é o calor absorvido? 34. No caso vai dar negativo, né? Por quê? Porque vai ser um processo a volume constante, então vai ser CV vezes ΔT. Isso vai dar um negativo, porque o ΔT foi negativo, né? Passou de 1800 para 600. Então você tem um menos 1200, né? Menos 1200 vezes CV. Menos 1200 vezes CV, que é 1,25, vezes menos 1200. Vai dar menos 1500. Menos 1500, tá certo? Menos 1500. Menos 1500. Menos 1500 atmosfera litro. E finalmente o outro calor aqui, ó, que é CP, não é isso? Vezes ΔT. Por quê? Porque o processo 4.1 é um processo isobárico a pressão constante. Nesse processo você vai ter CP, que é 1,75, vezes ΔT, que é de T4 para T1. T4 para T1, você vai ter uma queda de 600 para 200, vai ter menos 400 de variação, né? Então seria 400 vezes 1,75, né? Que vai dar 700.
Então seria menos 700, né? Menos 700 atmosfera litro. Então esses são os calores. Como é que você calcula a eficiência, então? Daí vamos calcular aqui, ó, o calor cedido, que seria a forma que a gente usa o QF, né? É cedido para a vizinhança que está fria, o reservatório frio. O calor cedido o calor cedido é o negativo, não é isso? É o calor que está sendo perdido. Então é 1.500 mais de 700, que seria 2.200, não é isso? 2.200. Menos 2.200, né? Então menos 2.200 atmosfera litro. E o calor absorvido vai ser essa somatória aqui, que dá 2.100 mais 500, 2.600. 2.600 atmosfera litro. Não precisa passar para Joule. Para que passar para Joule? Não é isso? Ele não perguntou em Joule. A propósito, quando vocês fizer, na hora que vocês fizerem a prova e tiver assim, calcule, trabalhe, não sei o quê, mas não fala mais nada, você pode calcular na unidade que você quiser. Pode deixar em atmosfera vezes litro. Atmosfera vezes litro é a unidade de energia. Né? Pode transferir para Joule se quiser também. Mas a menos que tenha anunciado. Expresse sua resposta no sistema internacional. Aí não, aí você tem que converter para Joule. Certo? Então aqui você tem. Então esse cálculo provavelmente está errado. Essa eficiência seria 1. Perdão, aqui é mais, né? Por que mais? Porque esse é o calor cedido para o reservatório frio. Né? O calor cedido para o reservatório frio é 2.200 atmosfera litro. Mas o calor absorvido durante esse processo, né? Aí é negativo. Mas porque justamente se trata de um calor que foi perdido. Tá certo? Então, essa quantidade. Então, essa fórmula aqui vai ficar 1 menos 2.200 dividido por 2.600. Isso vai dar. Vamos fazer a conta aqui, ó. %, mais ou menos. Caramba, era mais ou menos o que eu tinha achado antes. Aproximadamente 15%. Pode colocar também 0,15, se quiser. Tanto faz, tá? O rendimento da máquina de Carnot, se a máquina de Carnot estivesse operando entre as duas temperaturas extremas, né, se fosse aqui, duas temperaturas extremas seriam 1.800 e 600. Seria o quê? Seria 1 menos eficiência da máquina de Carnot, né? Seria 1 menos 400, né? Não, 200 Kelvin, 200 sobre 1.800. Isso vai ser em torno de 88%. Altíssima eficiência. Mas isso é uma comparação um pouco irreal. Por quê? Porque esta máquina, como ela todos os processos são quase estáticos, é tudo reversível, não é isso? Ela não está operando entre dois reservatórios, um com temperatura 1.800 Kelvin e outro com temperatura 200 Kelvin. Não está, porque é tudo quase estático, está tudo em equilíbrio. Durante todos os processos está tudo em equilíbrio. Eu falei um pouco disso na aula passada. Tá certo? Então essa comparação é só apenas um exercício, né? Curioso. Você não está... Ok? Por quê? Porque afinal de contas essa máquina, como todos esses processos são quase estáticos, né? Reversíveis, então essa é uma máquina reversível. E se ela é uma máquina reversível, se ela estivesse operando
entre esses dois reservatórios, um com temperatura 1800 Kelvin e outro com temperatura 200 Kelvin, ele deveria ter a mesma eficiência, pelo teorema de Carnot, né? Deveria ter a mesma eficiência que a eficiência da máquina de Carnot, porque o resultado é esse, né? O teorema de Carnot é esse. Todas as máquinas reversíveis que trabalham entre dois reservatórios, elas têm um rendimento máximo igual, certo? Então a saída para esse negócio é que essa máquina em questão ela não pode estar trabalhando entre esses dois reservatórios térmicos, tá certo? Que tem um com temperatura 1800 Kelvin e outro com temperatura 200 Kelvin. Ok, então esse exercício está feito. Vamos para o próximo, que é o 46, tá certo? 46, o 46 é coisa rápida. Aqui está meio bagunçado, mas o ponto positivo é que a gente acaba economizando um pouco de tempo, talvez. O problema diz o seguinte, que você tem um ciclo de Carnot que opera, problema 46, um ciclo de Carnot ele opera entre um reservatório de 300 Kelvin e outro reservatório de 77 Kelvin. Qual é o rendimento? Rendimento, item A, trivial, você aplica a fórmula direta. 1 menos 77 sobre 300, você vai achar 74%, acabou. Item B, aqui eu estou pulando, né? Se você estivesse fazendo uma prova, você deveria escrever 1 menos 77 sobre 300, tá certo? Só para ficar, não vou ficar repetindo esse tipo de coisa, né? O item B, ele está perguntando qual é o trabalho realizado pelo gás que está efetuando esse ciclo, durante um ciclo, né? Qual o trabalho efetuado pelo gás, sabendo que durante um ciclo ele absorve 100 joules de calor do reservatório quente. É isso que ele fala. Ora, se ele absorve 100 joules, qual é o trabalho? Eu tenho o rendimento, então trabalho dividido pelo, que é a fórmula do rendimento, né? Uma outra fórmula do rendimento. Trabalho efetuado pelo motor dividido pelo calor absorvido do reservatório quente é igual ao rendimento, que no caso a gente sabe que é 74%. Aí você faz a conta aqui, ó, no caso aqui é 0,74, né? Vezes 100 vai dar 74. Então o trabalho realizado pelo gás é 74 joules. Tá certo? Nota que está claro aqui, né, na resposta, né? Ó. Não está nada ambíguo. Ó. Trabalho pelo gás. Seria até bom colocar pelo gás, né? Trabalho efetuado pelo gás. Não é um trabalho sobre o gás, certo? Item C. Ele pergunta quem é o calor, quanto de calor que é perdido para o reservatório frio. Aí também, trivial, né? Na verdade, esse problema é fácil, né? Nem sei porque, nem deveria estar fazendo ele. Você faz a conta, conservação de energia, ou primeira lei, né? Aplica a primeira lei da termodinâmica. Aí você vai. É o que falta para chegar de 74 para 100. Porque você tem. A ilustração dessa máquina aqui, ó, é mais ou menos essa aqui, ó, quer ver? Mais ou menos essa aqui, aquela. Você absorve 100 joules, né? Você perde, a máquina vai perder 26 joules e ela realiza o trabalho de 74 joules. Na hora que você monta esse gráfico, fica fácil. Absorve 100 joules e desses 100 joules ele usa 74, converte 74 em trabalho. O que vai sobrar para o reservatório frio? É a diferença, 26 joules. Certo? Então é só isso. Item C. Item D, qual seria o coeficiente de desempenho, já que essa é uma máquina térmica reversível, na hora que ela reverter a operação, ela vai gerar no sentido anti-horário, né? Aí ela vai fazer o serviço de um refrigerador.
vai fazer o serviço de um refrigerador. Tá certo? Qual vai ser o coeficiente de rendimento do refrigerador? Aí você usa a definição, né, do rendimento do refrigerador, calor, e, aí todos esses calores, o que seria o refrigerador? Na hora que eu inverter a máquina térmica, o que acontece? Vai virar um refrigerador, tudo vai inverter, ó. Simplesmente vai inverter tudo, mas os valores vão ser o quê? Os mesmos. Os valores vão ser os mesmos. Tá certo? Porque na hora que eu volto, por exemplo, por uma isoterma vai expansão isotérmica. Na contração isotérmica, você vai ter o mesmo calor envolvido. Só que ao invés do calor ser absorvido, ele é rejeitado. Entendeu? Então todos os valores vão ser os mesmos, né? Só que o sentido é diferente apenas. Aí você usa aqui a fórmula, vai ser calor absorvido do reservatório frio, que é 26, aqui ó, 26 joules, dividido pelo trabalho necessário que vem do motor, que é 74 joules. Faz a conta da 0,35. 0,35. Tá aí. Tá certo? Coeficiente de rendimento, de desempenho, não é isso? E o problema 56? 56 e 58 é muito parecido. 56 é o seguinte: 2 moles de um gás ideal a 400 Kelvin, ele se expande e o seu volume dobra. De 40 litros passa para 80 litros. Está aqui. 80 litros. Por um processo que o que eu escrevi aqui? Tá. Quase estático e isotérmico. Tá certo? Processo isotérmico. Ele pergunta qual é a entropia sofrida depois dessa expansão, qual é a entropia sofrida pelo gás e qual é a entropia sofrida pelo universo. Qual é a variação de entropia do gás e a variação de entropia do universo. É isso que ele pergunta. Aí, como vocês já podem ver aqui, ó, aqui já é trivial, né? Dá para fazer, ó. Você vai usar a variação de entropia quando você tem um processo reversível, não é isso? Isotérmico. Não é isso? Lembra que a variação de entropia, a expressão é NR vezes o logaritmo da razão entre volume final e volume inicial. Tá certo? Processo isotérmico. Acabou, não tem mistério. Vai dar 11,53 joule por Kelvin. Só fazer a conta, né? NR é 2 moles, N igual a 2, R, constante dos gases ideais, constante universal dos gases, né? E volume final e volume inicial. Nem precisa calcular a temperatura, ó, porque na hora que você vai calcular a variação de entropia do universo, tem que calcular a variação de entropia da vizinhança. Não é isso? Das vizinhanças do gás ideal. E essa variação de entropia, qual vai ser? Vai ser a quantidade de calor, né, que foi cedida, que foi perdida, por isso que tem sinal de menos. Ó. Essa quantidade de calor é uma quantidade de calor que você calcula normalmente no processo isotérmico. Acabou. Cuja expressão é nRT vezes o logaritmo da razão entre os volumes. Divide esse calor pela temperatura, que é constante durante todo o processo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter exatamente a mesma expressão, só que com sinal trocado. Então a variação de entropia aqui é menos 11,53 joules por Kelvin, de maneira que a variação de entropia do universo vai ser zero. Beleza, isso está de acordo com a segunda lei da termodinâmica em termos da entropia. A entropia
a variação de entropia é zero quando você tem um processo perfeitamente reversível lá. Processo ideal reversível. Tá certo? A variação de entropia do universo. Tá? Do universo. Como, no fundo, a segunda lei da termodinâmica diz que nenhum processo é perfeitamente reversível. Não dá para... Né? Aí você sempre tem um pouco de aumento de entropia. O princípio do aumento de entropia, né? O outro problema aqui, muito parecido com esse, é o 58, que é igualzinho. Você tem as mesmas variáveis, 2 mols do gás, estava a 400 Kelvin, e você tem uma expansão livre adiabática. Expansão livre adiabática. Até 80 litros. Tá certo? Então o volume dobra também. E ele faz as mesmas perguntas. Como é que eu vou resolver isso? Né? Eu vou resolver isso aqui da seguinte maneira, né? Tem uma sutileza aqui muito importante compreender, né? A expansão livre, ela geralmente ela é adiabática, né? O sistema está termicamente isolado, não tem contato térmico com a vizinhança. Então o que acontece na expansão livre? Expansão livre significa que o gás, ao se expandir, não encontra resistência. É livre. Se ele não encontra resistência, o trabalho que ele realiza é zero. O trabalho é zero. Então, isso é muito importante. Expansão livre. O trabalho é zero. E a expansão é adiabática. Significa o seguinte, que delta U igual a Q mais W, que é zero. Adiabática, o calor absorvido, zero. Não é nem positivo nem negativo, é zero. E a variação de entropia, então, é zero, pela primeira lei da termodinâmica. Acabou. Variação de entropia. Agora, você não consegue, não há como representar uma expansão livre no diagrama PV, ou no diagrama TS, o que for. Não é possível representar, tá certo? Eu também toquei um pouco nesse ponto na aula passada. Porque isso acontece necessariamente, a temperatura é constante. Né? A temperatura é constante durante a expansão, o calor absorvido é zero. E não é esse calor absorvido que é zero, ele não é o calor absorvido durante o processo reversível. Portanto, a variação de entropia, lembra que a variação de entropia quem é? Vai ser isso aqui, ó. Variação de entropia do ponto A até o ponto B vai ser integral de A até B de Q reversível sobre T. Isso é variação de entropia. Mas o calor recebido durante o processo reversível, ele não é zero. Não é zero, porque esse calor, esse processo, ele foi irreversível. Foi uma expansão irreversível. Expansão espontânea. Foi uma expansão espontânea. Quando a expansão é espontânea, o que acontece? O calor é zero, que é absorvido, que é igual a zero, né? Zero calor absorvido. Esse zero não significa que um calor igual a zero foi absorvido durante o processo reversível, porque o processo foi irreversível, ele não foi reversível. Portanto, eu não poderia usar esse calor nessa fórmula. Variação de entropia, ora, como a expansão é adiabática, o calor absorvido é zero, então variação de entropia é zero sobre temperatura, que é zero. Não, está errado, isso aqui está errado. Porque esse zero deveria ser o calor absorvido durante o processo reversível. E esse foi um processo irreversível, tá certo? Então, o que tem que acontecer para calcular a entropia? Eu tenho que imaginar um processo reversível que
liga o estado inicial do gás a 400 Kelvin, ocupando 40 litros, com uma temperatura constante, que liga esse estado até o estado final, que é o gás a 400 Kelvin, ocupando 80 litros, a mesma temperatura. Uma isotérmica deveria dar conta disso, né? Aí a pressão cai. É uma curva isotérmica. Tá certo? Então, o cálculo da entropia, eu uso uma transformação isotérmica fictícia que não aconteceu para calcular a entropia. Porque o resultado dessa expressão da variação de entropia vai coincidir com a variação de entropia desse processo atual que aconteceu realmente. Entendeu? Daí eu calculo aqui, ó, é a mesma fórmula. Os dados são os mesmos, vai dar o mesmo número, 11,53 Joule por Kelvin. Tá certo? NR logaritmo da razão, que é a mesma variação de entropia calculada como se fosse um processo isotérmico. Acabou. Esse que é o macete para você calcular variação de entropia, né, quando você tem um processo aí, né, que é irreversível, mas ele é isotérmico. Beleza? Aí eu imagino um processo isotérmico reversível. Então, no processo isotérmico reversível, a variação de entropia é essa. Então, essa variação de entropia corresponde à variação de entropia desse processo isotérmico que não é reversível, que é um processo de expansão livre. Coincide. Só que a diferença é a seguinte: as vizinhanças, elas absorveram algum calor? Nada, não aconteceu nada com a vizinhança. O gás que se expandiu adiabaticamente, ele estava isolado da vizinhança, termicamente isolado. Então ele não afetou a vizinhança em nada. Portanto, a vizinhança sofreu uma variação de entropia igual a zero. Certo? Então a variação de entropia da vizinhança é zero. É zero. Portanto, a variação de entropia do universo é positiva, diferente do outro caso. No problema 56, você tem um processo reversível. A variação de entropia do universo no processo reversível é zero. E aqui a gente acabou de calcular que a variação de entropia do universo durante um processo irreversível, um processo espontâneo, é maior que zero, é positiva. A entropia aumenta. Então, sempre que você tem um fenômeno, um processo espontâneo, seja de expansão livre, processo espontâneo, que acontece espontaneamente, você vai ter um aumento de entropia. Porque o processo inverso, a probabilidade dele acontecer é tão rara, tão próximo de zero, que a gente realmente descarta, diz que é impossível. Um gás, ele é virtualmente, efetivamente, impossível ele se contrair espontaneamente. Por coincidência, por uma conjunção de sorte lá, as moléculas ocuparem um volume menor. Certo? Então, quer dizer, o processo inverso é proibido. Assim como o calor ele sempre flui do mais quente para o mais frio, espontaneamente, ele nunca vai fazer o contrário. Então, quando você tem essa transferência de calor espontânea, né, de um corpo quente para um corpo frio, então você vai ter também um caso em que você tem uma variação de entropia positiva do universo. Tá certo? Então esse é o problema. Esses foram problemas. Acho que tá bom para hoje, né? Se tiver alguma pergunta aí. Eu tenho, só, mas não sobre a matéria, sobre se o senhor vai dar aula na semana da prova. Bem, então tá, eu vou. Então posso fechar aqui, né? Aí eu vou continuar respondendo.